Olá, meu nome é Guilherme Carneiro Montes e estou aqui para ministrar mais uma aula de farmacologia da doença do Alzheimer. Antes de introduzir, sobre o que é a doença do Alzheimer, a gente fala mais um pouco de doença que está presente, dentre as doenças neurodegenerativas, que é caracterizada por uma perda neuronal em determinadas áreas do sistema nervoso central, Dentre as doenças neurodegenerativas, a gente tem o Alzheimer, Parkinson, esclerose lateral amiotrófica e a doença de Huntington. E a doença de Alzheimer, ela inicia-se nada mais nada menos que Alzheimer, em que ele começa a tratar de uma mulher que foi internada no hospital com uma doença peculiar. Essa mulher era tida como uma mulher saudável, bem educada e um pouco tímida. Porém, ela foi internada aos 51 anos. Teve uma crise de ciúmes súbita, seguida de uma perda de memória progressiva, daí então ela foi internada. Wallace Alzheimer, ele descreve inicialmente como uma doença peculiar, com características estranhas e esquisitas dos neurônios do córtex cerebral. Na avaliação do quadro clínico da paciente, ele descreve como uma perda de memória progressiva. Ela se sentia indefesa e desorientada no tempo e no espaço. Durante uma leitura em voz alta de um texto, ela pulava de uma linha para outra, e na escrita ela repetia cada sílaba várias vezes. Porém, ela andava normalmente, o coração não estava dilatado, e já na fase final da doença, a paciente já estava completamente prostrada e restrita ao seu leito. Só que antes do Alzheimer, em 1899, Kraepelin, que colocou essa doença que não era desconhecida na classificação dos distúrbios mentais, em que ele descrevia como uma demência senil. Porém, Alzheimer ele já trata que há uma diferença para que não seja apenas uma doença senil, mas uma demência precoce. Em 1907, o Wallace Alzheimer ele vai descrever de um tipo único de demência, precoce, de rápida evolução, entre 4 anos e meio, acompanhada de alterações da personalidade. Então, pode-se ter na doença uma atrofia do córtex cerebral, aparecimento de placas senis. Esses aparecimentos de placas senis são de forma extracelular, e os emaranhados neurofibrilares de forma intracelular. Trago então dados epidemiológicos da doença do Alzheimer, onde a gente tem dois gráficos. Aqui no primeiro a gente tem a porcentagem de prevalência em função da idade. Então a gente vê que com o aumento da idade das pessoas, dos pacientes, você também tem um aumento da prevalência dessa doença. Assim como o número de casos em função dos anos. Você vê que em 2050 você tem um grande número de casos. Isso se deve pelo fato do aumento da expectativa de vida dos seres humanos, que vão começar a viver mais tempo, com maior idade, fazendo com que uma possibilidade de aparecimento de um número maior de casos. A doença do Alzheimer ela vai apresentar sintomas cognitivos, não cognitivos e funcionais. Entre os sintomas cognitivos, o que é mais fácil de se perceber é a perda de memória, principalmente perda de memória recente, onde você tem perda de objetos, detalhes da vida cotidiana, apraxia, uma desorientação, um déficit na percepção do tempo e incapacidade de reconhecer pessoas conhecidas, e um déficit de funções executivas. Os não cognitivos. Os pacientes podem entrar em quadro de depressão, alucinações, delírio, distúrbios comportamentais como agressividade, hiperatividade motora, falta de cooperação, tendência a vaguear e tendência às atividades repetitivas. Geralmente, para esses sintomas não cognitivos também se faz o uso de medicamentos, como para depressão, ansiedade, e os sintomas funcionais, onde a incapacidade do autocuidado, como se vestir, tomar banho, ao banheiro e se alimentar, pode aparecer sim em pacientes com doença de Alzheimer.
E aqui eu trago um quadro de evolução da doença, né, do Alzheimer, o, o score, né, em função dos anos. Essa doença ela pode se apresentar de forma tardia, geralmente, como eu já falei, a incidência é ao redor em torno de 60 anos, mas também pode se apresentar de forma precoce, com incidência ao redor de 40 anos. Ela pode ser dividida em várias fases, em 4 fases. A fase inicial, moderada, grave e terminal. Na fase inicial, a pessoa começa a perceber os primeiros sintomas, como sintomas cognitivos, alterações de memória, personalidade, habilidades espaciais e visuais. Na fase moderada, o paciente fica incapaz de aprender, reter informações, apresenta insônia, agitação, dificuldade de falar e realizar tarefas diárias, simples. Já na fase grave, o paciente apresenta dificuldade motora progressiva, dificuldade para comer, incontinência fecal e urinária. E já na fase terminal, o paciente é incapaz de andar, falar e apresenta infecções intercorrentes, ficando restrito ao leito. E por fim, a morte. Falando um pouco da fisiopatologia da doença do Alzheimer, tem se descrito bastante a condição genética, né, onde se tem mutações, principalmente na proteína precursora mielóide, conhecida como proteína A-beta, e nas presenilinas 1 e 2, né, que vai formar o núcleo catalítico da enzima gama-secretase. Aqui a gente na figura tem do lado esquerdo uma clivagem normal da proteína precursora mieloide pela secretase, né? A gente vai chamar aqui de APP, né? Essa proteína que é clivada pela secretase, sob a ação da secretase alfa, forma uma proteína não amiloidogênica que contém funções protetoras neuronais. Já no seu lado direito aqui da figura, a gente tem uma clivagem normal da proteína precursora amiloide, levando a um acúmulo, né, um acúmulo da amiloide excessivo. A gente tem que na clivagem por secretase gama e beta formam-se compostos amiloidogênicos e este se torna neurotóxico mediante uma reorganização estrutural que constitui formas derivadas dessa proteína, né, formando então os oligômeros, esses agregados com dimensões diversas, como por exemplo monômeros, dímeros e trímeros, que vão se agregar formando então o que a gente chama de placas senis na região extracelular. Tá? A gente tem também, pode ter mutações na ApoE. A ApoE é aquela ali, é produzida especialmente pelos astrócitos e menos expressivamente pela micróglia, sob certas condições normais. A ApoE, principalmente, é uma lipoproteína, né? Que indivíduos portadores do alelo E4, ApoE4 do gene, têm risco de desenvolver a doença do Alzheimer 3 vezes maior. Por quê? A ApoE4, ele vai, com essa mutação, na ApoE4, compromete a eliminação justamente dessas proteínas, desses oligômeros aqui, agregados oligômeros. Tá? E favorece a deposição desses oligômeros. Então, esses oligômeros são capazes, né, de bloquear rapidamente o mecanismo de formação de novas memórias, alterando a plasticidade sináptica. E o comprometimento sináptico na doença de Alzheimer vai se relacionar com o déficit cognitivo e outro componente que contribui com essa fisiopatologia da doença. Né? Então, essa perda sináptica devido a esses oligômeros, né, sináptica e dendrítica, causa essa alteração nessa plasticidade neuronal, que vai estar correlacionado com o declínio cognitivo e a perda neuronal. Uma outra proteína que está também relacionada intrinsecamente com a doença do Alzheimer é a proteína tau. Ela é responsável pela montagem e estabilidade dos microtúbulos na célula neuronal e pelo transporte axoplasmático.
A conexão microtubular é regulada por um balanço de complexo entre a expressão e fosforilação das isoformas da proteína tal. Tá? Na doença do Alzheimer, essa proteína está normalmente hiperfosforilada, separando-se então dos microtúbulos axonais e agregando-se em emaranhados neurofibrilares. Então aqui a gente tem na figura a APP, né, sendo formada. Aqui a gente tem a proteína AB40 e AB42, que quando se tem a mutação da ApoE, você tem um aumento da agregação dessas proteínas. Lembra que a ApoE ela facilita a eliminação dessas proteínas. Então você tem a agregação da APP-A-beta-40, que vai, ainda não se sabe por qual mecanismo, mas que essa agregação vai levar à ativação de quinases que vai hiperfosforilar a proteína tal, e na sua forma hiperfosforilada, ela vai promover essa formação de neurofilamentos fibrilares, né? Esses neurofilamentos fibrilares, eles resultam na interrupção do transporte axonal, conduzindo à perda da atividade biológica e à morte celular dos neurônios, né? E quando se expressa no interior dos neurônios comprometidos, a ApoE altera a fosforilização da tal, que leva à formação de emaranhados neurofibrilares. E isso vai causar ruptura do citoesqueleto, vai desregular diversas vias de sinalização e vai, além disso, comprometer as funções mitocondriais dos neurônios. Esses emaranhados neurofibrilares, portanto, eles podem ser resultantes do excesso, né, da proteína, aqui da APP, principalmente da APP40 e 42, também pela mobilização da micróglia e liberação de citocinas inflamatórias, que vai desregular também, pode desregular o cálcio neuronal e com uma hiperativação de sinases, né? E uma hipoativação de fosforilases, que pode desencadear, sim, essa hiperfosforilação da proteína tal. Então, além da proteína APP, temos a proteína tal e também uma certa atividade inflamatória na doença. Então, na doença do Alzheimer, você tem aqui um cérebro no lado esquerdo de uma pessoa normal e um cérebro de um paciente com Alzheimer. E você vê a perda de uma massa, né, cerebral no paciente com Alzheimer. E aqui no lado esquerdo você tem neurônios de uma pessoa normal e neurônios de pessoa com Alzheimer com formação das placas amiloides na parte extracelular e de filamentos, né, filamentos neurofibrilares na parte dos neurônios, tá? Então, essas placas amiloides é o acúmulo extracelular do peptídeo beta-amiloide, e os emaranhados neurofibrilares é justamente da proteína tal, que vai estar associada com o microtúbulo. E dentro da fisiopatologia da doença do Alzheimer, a gente não pode também deixar de lembrar que a excitotoxicidade ele é importante, né, para o processo da doença do Alzheimer. É desencadeado pela estimulação excessiva do glutamato, né? O glutamato é um aminoácido não essencial e ele é necessário para produzir as proteínas do nosso corpo, e também ele é um importante neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central. Ele também desempenha um papel-chave, né, dentro do nosso organismo, principalmente na potenciação da longa duração, e é importante para o processo de aprendizado e memória. A excitotoxicidade ela tem um papel fundamental na doença do Alzheimer. Este fenômeno ele é caracterizado pela ativação excessiva dos receptores de glutamato por aminoácido excitatório, que vai induzir vários danos, como disfunção de memória,
a produção de radicais livres, uma disfunção mitocondrial e a morte celular. E na doença do Alzheimer, né, ele vai também ter essa característica na via de doença. E aqui na figura a gente tem, né, essa ativação do glutamato, dos seus receptores. Lembrando que os receptores do glutamato são os receptores NMDA. Esses receptores eles são canais iônicos que vão permitir a entrada de íons, no caso aqui o cálcio. Para esses receptores NMDA serem ativados é necessário primeiro a ativação dos canais AMPA, que é o kainato. Então, quando você tem a ativação do kainato, do AMPA, né, você tem a ativação do NMDA. E esse aumento do glutamato ele vai estimular tudo isso que eu falei, né? Vai promover um estresse oxidativo, uma apoptose, uma disfunção mitocondrial, uma diminuição da sobrevivência celular, fazendo com que haja morte neuronal nessa célula aqui. Uma outra característica importante na fisiopatologia do Alzheimer é a neuroinflamação. E ela vai ser desencadeada justamente, por exemplo, pela acumulação das proteínas A beta. Aqui na figura a gente tem esses oligômeros que vão estimular a micróglia a partir de diversas vias, né? Como a via do fator nuclear KB, né, NF-κB, e vias de MAP quinase, de proteínas sinase ativadas por mitógenos, que vai resultar na liberação de citocina pró-inflamatórias como TNF-alfa, IL-beta, IL-6. Esse estado inflamatório exacerbado, estabelecido, vai contribuir para a disfunção e morte das células do sistema nervoso central. Assim como também as placas amiloides, elas vão ajudar na ativação da micróglia que vai liberar esses fatores de inflamatórios. E essa morte celular na doença de Alzheimer traz uma característica que há uma grande perda de neurônios colinérgicos na doença, tá? Lembrando que a neurotransmissão colinérgica ela se dá grande parte aqui no núcleo septal medial e no núcleo basalis, e que quando há perda desses neurônios, né, que liberam a acetilcolina, você tem problemas da memória e aprendizado, assim como na atenção e na vigília. Relembrando um pouco da neurotransmissão colinérgica, a gente tem aqui a acetil-CoA juntamente com a colina, que vai servir de substrato para a acetilcolinetransferase, formando a acetilcolina. A acetilcolina então vai ser armazenada e liberada após o estímulo neuronal. A acetilcolina ela pode se ligar nos receptores nicotínicos ou muscarínicos. Os receptores nicotínicos eles são receptores canais que vão permitir a passagem, né, de íons, principalmente o sódio. Os receptores muscarínicos são receptores acoplados a proteínas G metabotrópico. Aqui a gente tem como exemplo o receptor M1, a gente tem receptores M1, M2, M3, M4, M5. Tá? Lembrando que o receptor M1, M3 e M5 são acoplados à proteína GQ, barra 11, e os receptores M2 e M4 são acoplados à proteína G inibitória. A acetilcolina ela pode ser degradada através da acetilcolinesterase ou também na pseudocolinesterase. Quando ela é degradada, ela se forma então colina e acetato. A colina então ela é reaproveitada pelo neurônio para ser então transformada de novo em acetilcolina. E a degradação da acetilcolina, como eu já falei, ela se dá através das enzimas acetilcolinesterase, que ela se encontra na sua forma solúvel, acoplada à membrana celular nas células pós-sinápticas, e a pseudocolinesterase, ela se encontra principalmente no plasma sanguíneo, fígado e no sistema nervoso central.
O tratamento farmacológico da doença do Alzheimer, não existe medicamentos capazes de curar a doença do Alzheimer. As intervenções farmacológicas disponíveis têm como objetivo de minimizar os sintomas, especialmente cognitivos, e retardar a progressão da doença. O tratamento farmacológico dos sintomas secundários pode ser realizado com monitoramento cauteloso e deve ser avaliado caso a caso. E logo após o diagnóstico, o paciente e seu responsável devem ser informados sobre o prognóstico da doença, as decisões legais e a mudança no estilo de vida que serão necessárias com a progressão da doença. E os inibidores da acetilcolinesterase, eles são agentes utilizados para tratar os sintomas cognitivos. Esses agentes, eles podem ser chamados de colinamiméticos, de ação indireta, e bloqueiam a enzima acetilcolinesterase, que é a que leva a hidrólise da acetilcolina, impedindo assim a degradação da acetilcolina. Então, se tem o acúmulo da acetilcolina na fenda sináptica, que resulta na maior ativação dos receptores nicotínicos e muscarínicos. E, como já foi falado anteriormente, a doença do Alzheimer ela se caracteriza por acentuada atrofia do córtex cerebral e perda de neurônios corticais e subcorticais. E a base anatômica do déficit colinérgico é a atrofia e degeneração dos neurônios colinérgicos subcorticais. Né? E quando você tem inibição dessa enzima, você para a reação de hidrólise e aumenta a quantidade de neurotransmissor nessas regiões, onde você tem a perda neuronal, principalmente dos neurônios colinérgicos. E isso melhora bastante a sobrevida dos pacientes. Tá? Então, os inibidores colinérgicos, os inibidores da acetilcolinesterase mais utilizados no tratamento da doença de Alzheimer são a tacrina e a donepezila, sendo que a tacrina ela é tida como inibidor não seletivo, ela pode inibir tanto a acetilcolinesterase quanto a pseudoacetilcolinesterase, ela é de ação rápida e reversível, ela não apresenta seletividade pelo sistema nervoso central, porém ela causa a hepatotoxicidade. A donepezila ela é um inibidor seletivo da acetilcolinesterase. Ela também tem uma ação rápida e irreversível pela enzima e apresenta seletividade pelo sistema nervoso central. A rivastigmina e a galantamina também são fármacos utilizados para o tratamento da doença de Alzheimer. A rivastigmina ela é um inibidor não seletivo, ela pode inibir tanto a acetilcolinesterase quanto a pseudocolinesterase. Ela tem uma ação pseudo-reversível, isso quer dizer que ela tem uma duração intermediária, vai lentamente sendo reversível, apresenta seletividade pelo sistema nervoso central. A galantamina ela já é seletiva para o acetilcolinesterase, ela tem uma ação rápida e reversível. Além disso, ela pode ser um agente potencializador alostérico nicotínico e não apresenta seletividade pelo sistema nervoso central. A memantina ela é um fármaco utilizado como mecanismo de ação antagonista não competitivo do receptor NMDA. Ela é indicada para o tratamento da doença de Alzheimer moderada grave e pode ser associada com inibidores da acetilcolinesterase. Geralmente, ela é associada à terapia quando o paciente começa a não responder satisfatoriamente à monoterapia com inibidores da acetilcolinesterase. E aqui eu trago um quadro para vocês da farmacocinética dos inibidores da acetilcolinesterase e da memantina, onde tem uma biodisponibilidade de cerca de 100% para donepezila, rivastigmina, galantamina e memantina, apenas a rivastigmina 40% de biodisponível, com seus respectivos Tmax e meia-vida também. O metabolismo, a grande maioria utiliza, no caso da donepezila, galantamina, as enzimas do citocromo P450, já a rivastigmina, a memantina não faz o uso desse metabolismo hepático. Existem interações medicamentosas, no caso da donepezila, como a cimetidina, citaconazol, fluoxetina. A rivastigmina é raro uma interação farmacológica, já a galantamina existe interação farmacológica com a paroxetina, fluoxetina e citaconazol, já a memantina a interação é rara. Os principais efeitos adversos.
donepezila, rivastigmina e galantamina são náusea, diarreia e vômito, sendo que a rivastigmina você tem também como um agravante a perda de peso, a galantamina também pode causar tontura, a memantina provoca alucinações, confusão, tontura e cefaleia, e todos aqueles inibidores da acetilcolinesterase costumam causar náuseas, vômito, cólica, diarreia, que podem ser reduzidos com o incremento gradual da dose. E o tratamento dos sintomas comportamentais na doença do Alzheimer, como já foi citado anteriormente, os pacientes apresentam alterações comportamentais psiquiátricas nos estágios intermediários da doença, como irritabilidade, paranoia, ansiedade, depressão e delírio. Para isso, pode ser feita a utilização de antidepressivo como citalopram, que é um inibidor de recaptação de serotonina, que é eficaz no controle da agitação do paciente, a risperidona, olanzapina e a quetiapina, que são fármacos antipsicóticos, utilizados para o tratamento no caso da agitação e psicose associada com a doença de Alzheimer. Os efeitos adversos para a utilização desses fármacos são o parkinsonismo, e a sedação, devido ele mexer com níveis de dopamina, gera esse parkinsonismo. Os benzodiazepínicos, utilizados no controle da agitação aguda, não deve-se prolongar o uso desse fármaco devido aos efeitos colaterais na cognição que o benzodiazepínicos pode promover para o paciente. E atualmente existem vários filmes que relatam a doença do Alzheimer. O que eu destaco aqui para vocês, se tiverem interesse, é assistir esse filme Para Sempre Alice, de 2015. Alice é uma professora de Harvard, especialista em linguística, e ela é uma pessoa super feliz porque construiu uma carreira, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. No entanto, a sua vida muda inesperadamente quando ela é diagnosticada com Alzheimer. Então, é um filme muito bom para vocês conhecerem sobre a doença de Alzheimer, tá? Então, muito obrigado pela atenção. Tenham bons estudos e continue seguindo aqui o meu canal. Dá um like, ative o sininho para as demais notificações que eu irei postar mais aulas aqui.